Olá, agora é meia-noite e eis-me aqui, né? Aquilo, quando Deus fala conosco, fala ao nosso coração, aquilo ali arde tanto, fala tanto com a gente, né? Então a gente quer passar para o outro, a gente quer falar para o outro aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus nos revela, né? Não é para guardar para a gente, não é para falar para o outro, é para dizer ao outro que ali, da mesma forma que me ajudou, vai ajudar o outro, né? A caminhar em algo que essa pessoa esteja precisando. Então, aquilo que o Senhor, aquelas ideias maravilhosas que o Senhor coloca na tua mente, porque é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, para a glória dele. Então, as ideias maravilhosas que Deus coloca em tua mente, coloca em prática, começa a praticar, começa a fazer, começa a ouvir, começa a obedecer, começa a andar. Chega de ficar parado, chega de ficar parado, porque o Senhor já escreveu a tua história, o Senhor já escreveu, o Senhor já trilhou o teu caminho, tá? Então já está preparado, basta que você se posicione, se coloca na posição, se coloca na posição. Primeiro nós precisamos, né, falar com o Senhor, nos santificar, precisamos nos santificar para ouvir a voz do Senhor. Precisamos ler a palavra, que a palavra fala conosco, nos ensina, nos direciona. Isso aqui é a palavra, eu estava lendo a palavra, estava lendo Moisés, né? E Moisés, quando Deus mandou que ele fosse e falasse ao povo de Israel, né? Para livrar aquele povo do Egito, da escravidão que estava tendo, Moisés, ele teve medo. Moisés teve medo de ir e de falar, porque ele era gago, então ele teve medo do que as pessoas iam achar, ele teve medo do que as pessoas iam pensar, e aí ele pensou, eu vou falar e ninguém vai entender, vão caçoar de mim, vão zombar de mim, então ele teve medo. Só que Deus, aquilo que Deus tinha para Moisés era de Moisés, aquilo era para Moisés, já estava escrito com o nome de Moisés. Então Deus, mesmo com a fraqueza de Moisés, né, em não ir, que nós somos falhos e nós vamos falhar em alguma coisa mesmo, mas mesmo assim, aquilo que o Senhor escreveu foi para Moisés, essa história era a história de Moisés, isso era para Moisés, isso se encaixava em Moisés. Então Deus usou o irmão dele Arão, mas não deixou ele de lado, continuou, né? Então ele poderia ter vivido mais, ele poderia né, não ter deixado, né, passar isso daí por causa da gagueira, porque o Senhor mudaria isso aí. Se ele fosse, o Senhor teria mudado, teria tirado dele, teria dado, eu creio que o Senhor teria mudado, teria dado a voz dele, assim como o Senhor fala, né? O Senhor nos usa para falar, é o Senhor quem fala. Então o Senhor muda história, quadros clínicos, o Senhor muda tudo, o Senhor é o Deus de cura. Então, Moisés, se ele tivesse ido, ele teria alcançado muito mais do que ele alcançou. Se ele alcançou isso tudo, imagine se ele tivesse ele mesmo falado, né? Ele teria recebido a cura da gagueira. Então, aquilo que o Senhor tem para você é seu, toma posse, vai e faça, sem medo. Porque quem vai fazer é o Senhor através de você, Ele faz através de nós, é Ele quem nos usa, Ele nos usa para falar, para fazer, Ele nos dá sabedoria, tudo vem dele, Ele é o Deus da sabedoria, e a palavra do Senhor diz, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que lhe dá, Ele lhe dá a sabedoria, entendeu? Então já está disponível, basta que você peça, já está disponível, somente pedir, olha que coisa fácil. Que coisa fácil, né? Já está disponível, basta que você creia que Ele pode te dar, porque é a fé quem nos move, é a fé quem nos ajuda, né? Quem é através da fé que nós precisamos crer em Deus, crer que Deus faz. E se santificar também, né? E andar, né, no caminho certo, para que o Senhor possa nos usar. Ele nos usa, nós não precisamos ser perfeitos. Eu achava que eu precisava ser perfeita, né, para Deus me usar, mas isso eu nunca vou ser perfeita. E o Senhor nos usa nas nossas fraquezas, né? O Senhor nos usa com as nossas falhas que nós temos, porque nós nunca seremos perfeitos. Então não espere se aperfeiçoar totalmente, você precisa querer se aperfeiçoar, você precisa querer todo dia se moldar.
E Deus vai, quando você anda com o Senhor, Ele vai te mostrando o que você precisa se moldar. Você precisa querer se moldar. Mas o Senhor vai te usar, mesmo com as tuas falhas, com as tuas dificuldades, Ele vai te usar. Mas você precisa querer se moldar, tá? Se molde aos padrões de Deus, do Senhor.